irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos servos do Senhor. Está entrando nessa live à noite de sábado, aproveitando que eu estou de folga. Cheguei de viagem essa semana, estava em Santa Catarina. E graças a Deus o Senhor nos abençoou, nos trouxe em paz, nos levou em paz. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu pensando aqui, irmãos, diante do quadro atual da política, do que está acontecendo, e eu comecei a pensar num profeta que ele se preocupou com a mudança de governo. Talvez você diga, missionária, mas nós somos brasileiros, moramos no Brasil, América do Sul, não é? O que a gente tem a ver com a vitória de Biden? O que o Brasil tem a ver? Eu li algumas reportagens. Eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, preste atenção na palavra. Amém? Preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. A Bíblia diz em Amós 3,7 que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes não revelar os seus servos e profeta. Nós temos a palavra de Deus, que é a maior profecia, a maior revelação. Eu assistindo aqui a reportagem agora à tarde da vitória de Biden, Joe Biden. Ele é de família irlandesa. E a vice dele vai ser uma negra. Acho que a mãe é jamaicana, alguma coisa assim. Vamos deixar esse negócio de cor pra lá, né? E a gente sabe do poderio que tem a América. Nós sabemos disso. E os cientistas políticos perguntando qual vai ser o peso para o Brasil a vitória desse homem. E eu tirei um cochilo agora à tarde e acordei pensando num profeta que entrou em oração intercessória por causa da mudança política. Um grande homem de Deus chamado Daniel. Quem dera que nós fôssemos igual Daniel. Esses dias, essa madrugada eu acordei para orar às 3h10 da manhã. Fui orar, vim para a sala, silêncio da madrugada. E eu senti o Espírito Santo triste. De tudo que está acontecendo no mundo. Me veio uma preocupação muito grande, igreja. Estou falando com igreja, estou falando com crentes. Vamos nos unir em oração. Vamos clamar por esse novo governo americano que vai assumir em janeiro do ano que vem. Eu vi alguns cientistas políticos críticos falando o peso, o que pode ser ruim para o Brasil, ou diríamos para o mundo, o peso político, que influência ele vai ter aqui no nosso país. Eu tenho amigos na América, amigos brasileiros, amigos americanos, pastores, família inteira. E a gente tem que orar, irmãos. Eu fiquei muito preocupada, estava conversando com uma amiga pelo WhatsApp, ela mora lá há muitos anos. Eu disse, amiga, vamos entrar em oração. Mas como diz em Provérbios capítulo 18, versículo 10, torre forte é o nome do Senhor, e é para lá que o justo corre. E eu comecei a pensar, Espírito Santo, eu quero fazer uma live. Eu anunciei, né? Como eu estou em casa hoje, que é muito difícil. Já a próxima semana eu vou estar no Ceará, querendo Deus, em nome de Jesus. Embarco para lá sexta-feira, volto na terça de manhã, cedo, 8 horas, estou chegando em São Paulo. Estou indo para o Nordeste. Então eu vou aproveitar esse momento. Minha filha está lá com fundo musical, tocando órgão, glória a Deus.
e vamos ver o que Deus quer falar conosco. E já quero aqui pedir oração dos santos. E eu preciso de um médico, de alguém que trabalha na área da saúde. Minha filha tem que fazer uma cirurgia ortognática. Eles vão quebrar isso aqui, puxar o queixo dela, porque ela usa aparelho há 5 anos e a raiz dos dentes estão podres. E essa cirurgia é de 13 mil a 20 mil reais para pagar. Nós não sabemos nem por onde começar. Sabemos que temos um Deus grande e poderoso. Um Deus que abre porta onde não existe parede. Ela chorou muito, foi ouvir uma segunda opinião ontem. Chorou muito, 5 anos. Eles estavam prometendo fazer um procedimento e não fizeram. Está apodrecendo a raiz do dente. Ela disse, mãe, é muito caro. Só não conhece ninguém que trabalhe em hospital, que possa ajudar a dar uma luz para fazer essa cirurgia em hospital público do governo. São de 13 mil a 20 mil reais. Não é uma cirurgia de corte na gengiva. Aqui, eles vão quebrar aqui, ó. Sabe? E puxar o queixo dela. Não tenho condições. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Eu vou para João Pessoa em breve. Já mandei meu contato para lá. Nem pensar, mas eu tenho um Deus poderoso. Que tudo pode. Um Deus que tem o poder nas mãos de fazer um milagre. Esse procedimento era para ter feito quando ela era criança e não foi feito. E hoje trouxe essa sequela. Não sei como vai ser. A gente não sabe nem por onde começar. Segunda-feira vai passar. Eu também vou ter que passar, porque eu tô com problema, né? Dando muita enxaqueca, possivelmente é problema dentário. Mas vamos lá ver o que Papai do Céu quer falar conosco. Ele envia. Eu, sinceramente, não sei por onde começar. Não é 13 reais, é 13 mil. Eu não tenho nem 1.000, muito menos os 13. Mas eu tenho um Deus, dono do ouro e da prata. Eu tenho um Deus, dono do ouro e da prata. Vamos lá, capítulo 9 de Daniel. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos ver o que Papai do Céu quer falar, quer comunicar conosco. Louvado seja Deus. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, Daniel está falando dele, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração. Primeira coisa, houve uma preocupação de Daniel concernente à profecia de Jeremias, quando ele disse que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E ele, lendo as profecias de Jeremias, entendeu que estava próximo de acontecer isso, e ele voltou o seu rosto ao Deus eterno para o buscar. Ele buscou com oração, jejum, súplica, e com jejum, pano de saco e cinza, sinal de humilhação. Hoje nós não precisamos vestir saco e cinza, mas um coração quebrantado diante de Deus. Amém? Coração contrito que Deus não rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. Orei ao Deus dos céus e confessei, e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra.
A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a vergonha, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Eu vou ficar aqui, e vou lá no versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, e age, e não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Uma palavra forte, profética. Alguém, um grande servo de Deus, se coloca na brecha em oração, clamando pelo povo. Glórias ao nome de Jesus. Aqui é um calendário profético. O livro do capítulo de Daniel é um calendário profético. Daniel discerniu, Daniel ele descobriu que Deus tinha um plano, exatamente no período de transição de governo. Daniel descobre pelo discernimento do Espírito Santo que Deus tinha um projeto, algo a resolver em cima dessa situação. E hoje, assistindo todos os comentários da vitória de Biden, eu entendo com a minha pouca sabedoria que Deus tem um propósito. Deus está chamando não só a América, mas o Brasil em peso para orar. Deus está dizendo, olha, isso tudo pode ser mudado através da oração. Daniel se posiciona diante de Deus e clama ao Senhor e diz, Senhor, nós pecamos, o povo se rebelou, aleluia, mas ainda existe misericórdia de Deus. Apesar das nossas rebeldias, das nossas desobediências, ainda temos um Deus de misericórdia. Essa madrugada eu me prostrei diante de Deus, em lágrimas, porque eu sabia que Biden ia ganhar. Eu tinha convicção. Alguém diz, mas a senhora é brasileira, eu sou brasileira, mas vocês sabem a influência que a América tem no âmbito político de acordo com outros países. Eu tinha convicção, se vai ganhar, e se ganhou, é porque Deus permitiu. Se ele ganhou, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, porque tem um propósito em cima disso tudo. Um dos comentaristas políticos que eu assisti na CNN, agora à tarde, disse que o problema vai ser a política maçônica e a política ambiental no Brasil. A maçonaria pode dominar a situação. Então isso é um motivo da gente começar a orar e pedir a Deus misericórdia. Senhor, cada um... Ah, não, mas é a... Escuta aqui, nós estamos no globo terra. Deus criou esse universo. O povo precisa entender que Deus está sentado no trono. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés, é onde ele descansa os pés em cima da terra. Deus está no controle, está. Mas a igreja, o povo crente precisa acordar para uma realidade. Esse é o momento de nós nos unirmos, deixarmos picuinhas para lá, deixarmos a indiferença, nos unir em oração, porque a oração pode mudar tudo. Meu pastor presidente sempre fala isso. Tudo pode ser mudado pela oração. Tem gente que ainda não descobriu, porque não quer, porque Deus está falando muito claro. E essa preocupação, aleluia, em uma entrevista coletiva em 1943, eu nem sonhava vir ao mundo,
Sir Winston Churchill disse: evito sempre profetizar com antecedência, pois é muito melhor profetizar depois que o fato já ocorreu. Aí não adianta profetizar, já ocorreu. No meio do povo judeu, esse tipo de atividade profética poderia resultar na morte do suposto profeta. Eu já sabia. Não, eu já vinha orando desde que eu falei, até falei com a Lina, ela falou: mãe, esse homem vai ganhar. Falei: vamos orar. No meio do povo judeu, essa atividade profética poderia causar morte. A adoração aos falsos deuses havia levado Israel ao declínio. A adoração aos falsos deuses levou Israel para o declínio espiritual. E levou Israel, eu estou falando, irmãos, de Israel, ao colapso. Porque não obedeceu o que os profetas haviam falado. Os profetas falou, avisou, e eles não obedeceram. Lá no povo judeu é muito forte aprender a levar a palavra de Deus profética. A igreja de hoje precisa dar ouvido, precisa dar ouvido à voz do Senhor, pois esta é a luz da certeza que o mundo de trevas, de incerteza. Olha, observa os estágios de experiência aqui. Daniel com mensagem profética sobre o seu povo e a cidade de Jerusalém. No primeiro ano do rei Dário, 539 a.C., ano da queda da Babilônia nas mãos dos Médios e Persas, nos diz a história. Essa grande vitória não foi uma surpresa. Deus já sabia. Deus já sabia da vitória de Baden. Está entendendo, crente? Não foi surpresa alguma também para Daniel, pois Deus já havia lhe dito que o império do Medo-Persa conquistaria a Babilônia. Lá no sonho significativo de Nabucodonosor, no capítulo 2, o sonho da grande estátua, a cabeça de ouro seria substituída pelos braços e peitos de prata. Capítulo 2 de Daniel. Se você não leu, leia. Visões posteriores revelaram que o urso conquistaria o leão. Contudo, bem antes do tempo, Daniel, tanto Isaías quanto Jeremias, havia predito a queda da Babilônia. A palavra de Deus, uma das coisas maravilhosas que eu acho lindo, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Uma das coisas que eu admiro, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. É uma constante novidade. Uma palavra inspirada por Deus, ela vem com novidade. Ela vem com coisas novas. Ela vem com notícias novas. Aleluia. E eu não estou aqui nessa live em vão. Deus está dizendo que tem coisas novas para acontecer. Tem coisas que vai acontecer porque passa os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Então, nesse momento, em nome de Jesus, eu te convido a entender o que o Senhor está falando. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu glorifico a Deus por isso. Daniel teria dito, Jeremias 24, ele recebeu a garantia. O Senhor garantiu a Daniel que ele cuidaria do seu povo. Irmãos, apesar de tudo, a economia pode ser mudada, pode haver um choque na economia no mundial, na economia do Brasil, eu não sei, eu não entendo de política, eu nunca trabalhei em política, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, eu apenas faço a minha parte, que é votar, e votar consciente, que apesar desse ano eu não vou votar em ninguém, porque eu vou estar viajando, eu vou justificar. Eu sempre gosto de, nos últimos dias de eleição, eu analisar candidatos, apesar que está numa situação que só Jesus, né? Deixa para lá. Vamos na palavra. Para Daniel não foi novidade. Para quem tem conexão com Deus, para quem tem, sabe, essa intimidade com o Eterno, isso não é novidade. É Deus apenas afirmando, eu estou no controle, eu cuido do meu povo. O Senhor disse para Daniel assim, olha Daniel, eu vou cuidar do meu povo, seja qual for o governo.
seja Trump, seja Biden, não seja qual for o governo do meu povo que me busca, do meu povo que se aproxima de mim, do meu povo que tem interesse de saber qual é o meu propósito. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui na minha cozinha. Eu quero que você sinta isso neste momento, pelo Espírito Santo de Deus, porque foi uma palavra revelada ao meu coração, quando eu pensei, Pai, o que vou pregar essa noite? E Deus falou comigo muito forte: minha filha, prega sobre Daniel capítulo 9, a oração intercessória. Através de Jeremias, no capítulo 25, verso 1, Daniel ficou sabendo qual havia sido o motivo do exílio. Ele começou a ler os livros, as profecias de Jeremias. Os judeus para a Babilônia não foi um acidente, mas sim uma determinação de Deus. Irmãos, essa vitória de Baden não foi um acidente, não foi uma trama. Eu sinto isso, de falar isso para vocês, mas sim uma determinação de Deus. Eu já preguei aqui em Jó, determinando o Senhor, quem pode impedir? Quando o Senhor está no plano, quando o Senhor está no projeto, não adianta a gente questionar Deus. Ah, mas eu acho que foi roubalheira, acho que foi... Não, irmãos, é determinação de Deus. Nós temos que crer no poder de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle de nação nenhuma, seja ela no Oriente, seja ela nos países asiáticos, seja ela na América Latina, na América do Sul, da América Central. Foi Ele que criou as nações, foi Ele que criou esse universo. E Daniel entendeu isso. Aleluia. Daniel considerou os escritos de Jeremias a palavra do Senhor. Mas eu acho deles o plano de Deus, o Deus da palavra. O que importa, irmãos, é o Deus da palavra. É o Deus da palavra. A palavra é dele. E essa é a primeira vez que Jeová, o nome de Deus na aliança, é usado no livro de Daniel. Aparece somente no capítulo 2, 3, capítulo 10, versículo 14 e 20. Devemos nos lembrar de uma coisa, irmãos. Escute bem. Que naquele tempo Deus estava chamando a nação de Israel de Lo-Ruama, desfavorecida, pois Israel havia quebrado a aliança sagrada. Quando se está fora da aliança, não se pode usar com sinceridade o nome pactual de Deus, nem se pode esperar receber as bênçãos. Olha, se você quebrou a aliança, é igual um casamento. Quebrou a aliança, muita coisa muda. Hoje muita gente não leva casamento a sério. Vai casando, vai casando, vai casando. Mas com tudo isso, Daniel só chegou a Deus. Daniel só chegou a Deus suplicando misericórdia. E é o que nós vamos fazer. Senhor, tem misericórdia. O Senhor está no controle dessa situação. Ele pede misericórdia, ele pede perdão por si mesmo e pelo seu povo. Olha a preocupação de Daniel. Senhor, perdoa os meus pecados e os pecados do meu povo. Ora, o que ele tinha que pedir perdão pelo pecado do povo? Se a Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele sentiu o peso, ele chamou para si a responsabilidade. Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa o pecado do meu povo. É o que nós temos que fazer. Daniel, com tudo isso, quando leu todas as profecias de Jeremias, ele busca a misericórdia de Deus. E esse é um tipo de oração que nós temos que fazer todos os dias. Porque a promessa de perdão de Deus foi escrita na própria aliança. Se confessarmos as nossas iniquidades que cometeram contra mim, confessaram aquilo que vocês andaram contrariamente, eu vou me lembrar da aliança.
Deus fala o seguinte: se vocês se lembrar da minha fidelidade, se vocês confessar o pecado, se você chegar a Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter agido assim, eu sei que eu não fiz de acordo com a tua vontade, mas Senhor, me perdoa. Aí o Senhor lembra da aliança dele que ele tem conosco. E é isso que Daniel fez, irmãos. Aleluia, sem dúvida, quando a gente estuda as escrituras e orar, Daniel tinha na sua mente e coração tanto a sagrada aliança quanto a oração de Salomão, quando consagrou o templo, lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 33, versículo 36. Qual é o plano de Deus para o povo dele? Deus revelou a Jeremias que o povo de Israel seria levado para a Babilônia, seria exilado nessa terra durante 70 anos. É muito tempo. Diga misericórdia aí, crente. Que Deus tem misericórdia de nós. Deus havia ordenado o povo que eles guardassem o sábado. Isso aqui é mais algo de lado que eu não guardo o sábado. Nós não somos judeus. Tanto 49º que 50º seria ano sabático. O povo quebrou essa aliança. Aí veio as consequências. Mas graças a Deus que entrou um homem na história. Aqui vem um homem com graça de Deus, com o coração quebrantado. Estou indo para o Maranhão em dezembro. Imperatriz. Glória a Jesus. Entra um homem com sabedoria, com discernimento de Deus e começa a buscar ao Senhor. Aleluia. Daniel descobriu a respeito de 70 anos, o período do cativeiro. Estava prestes a terminar. Quando ele começa a ler os livros do profeta Jeremias, ele descobre que está para terminar os 70 anos de cativeiro. Graças a Deus, porque o cativeiro não é uma coisa eterna. Aleluia, porque tem vários tipos de cativeiro na vida do crente, não é? Mas Deus é misericórdia, Ele pode cessar qualquer cativeiro no dia de hoje. Aleluia, e ele começa a orar, ele começa a pedir ao Senhor. Daniel, ele é um excelente exemplo de equilíbrio na vida espiritual. Irmão, nós precisamos ter equilíbrio na vida espiritual. Aleluia, Deus está permitindo tudo isso para que o povo busque a Deus. O Senhor já vinha avisando que ia mexer na terra. O Senhor já vinha avisando que ia mexer no globo, do norte a sul, do leste a oeste, seja qual for o país, Deus já vinha avisando. Então cabe a nós agora, entrar na brecha da oração e buscar o Senhor. Glória a Deus. Então vamos fazer isso, buscar o Senhor enquanto podemos achar. Invocai o quanto está perto. Enquanto dá tempo, vamos buscar o Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos buscar o Senhor, porque o Senhor está dizendo para a igreja: acorda, crente. As profecias estão se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nessa noite Deus me deu essa palavra da oração intercessória de Daniel. Aleluia. Daniel é um excelente exemplo. Ele é um exemplo excelente de equilíbrio na vida espiritual, pois ele se dedicava à palavra de Deus e à oração. Preparação para orar. Não é preciso ler muita coisa do livro de Daniel para descobrir que ele era um homem de oração. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abedênego. Aleluia. Os 3 amigos buscaram ao Senhor quando foram ameaçados pelos mágicos conselheiros do rei. Daniel tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Tem crente que não orou nem uma vez hoje. Amém? Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem crente que não orou hoje. Ele fica atrás de ore por mim, ore por mim, ore por mim. É forte essa palavra. É Deus, puxando a nossa orelha para ficar atento aos acontecimentos. Aleluia. E ele manteve esse equilíbrio, esse compromisso de oração. Quando era contra a lei orar,
era contra a lei durante 30 dias. Ninguém podia falar com outro homem, a não ser o reino. Mas ele orou ao Senhor. Daniel teve visões sobre os acontecimentos. O profeta se preparou para orar, pois sabia que a sua oração, irmãos, olha o poder da oração, afetaria o futuro do povo judeu. Quando nós oramos, há um choque de esfera espiritual muito grande. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias e não tinha resposta da oração, porque o príncipe da Pérsia, que prefigura Satanás, o adversário, se colocou no meio para que a oração de Daniel não subisse. Mas graças a Deus que desceu o anjo Miguel e ajudou a Gabriel, e Gabriel desceu com a resposta. Aí o Senhor disse: Daniel, homem muito desejado, oração com propósito, faz um propósito de oração nessa noite. Desde o dia que aplicaste o teu coração em me buscar, eu vi, aleluia, por causa das tuas palavras. Você já imaginou o poder da tua oração, o poder da minha oração, o poder da nossa oração? Quando a igreja se une à oração, o choque que o inferno leva. Já imaginou nessa hora centenas de pessoas se envolver no mesmo propósito, orar no mesmo propósito? Deus começa a se levantar, aleluia, Deus começa a agir, e Daniel nos traz esse exemplo. Ele chama os seus amigos, aleluia, ele chama os seus amigos para orar, interceder, porque eles estavam sendo ameaçados. Ele tinha que dar a interpretação do sonho do rei, e o Deus abriu a visão, discernimento para Daniel. Oh, coisa gloriosa quando a igreja ouve a voz do Senhor, quando você entende o que Deus está querendo falar, qual é o propósito da oração. Deus está chamando a igreja do Senhor Jesus, para um compromisso de oração. Aleluia. Daniel foi diante de Deus, se humilhou, se vestiu de saco e cinza, adorou. Ele sabia que a oração dele iria causar alguma situação. Ele sabia, o poder da oração é algo que nós não sabemos avaliar isso. Aleluia. Deus está dizendo para a igreja: tudo isso está acontecendo na América, as consequências que podem vir, precisamos orar. Aonde vai afetar o Brasil? Aonde vai afetar a economia? O pacto ambiental, aleluia, a política ambiental, a política da maçonaria, já foi falado. Crente tem que assistir jornal, crente tem que assistir comentário político, crente tem que assistir para ele saber como orar, irmãos. Não adianta ficar jogando palavras ao vento, não. Eu assisti, mais tarde eu vou assistir todos os comentários sobre a vitória de Joe Biden. Eu vou assistir, sabe por quê? Porque nós precisamos saber aonde vamos focar a nossa oração, aonde a gente vai colocar o nosso joelho. Senhor, é para isso. A Bíblia diz que nós temos que orar, e quando oramos, há um mover de Deus, aleluia, que a nossa oração venha agir nessa situação, não só na América do Norte, mas na América do Sul, América Latina, América Central, em todos os países, continentes, aleluia, aonde a oração de Deus, do povo de Deus chega, há uma mover de Deus, uma movimentação no âmbito espiritual. E isso é muito forte. Com frequência, entramos com pressa na presença de Deus. Começamos a pedir sem parar. Daniel se preparou para orar. Ele se preparou como fazia todos os dias, como fez Esdras, como fez Neemias. É importante nós concentrarmos, aleluia, concentrarmos no caráter de Deus e não nos preocupar excessivamente conosco. Mesmo que você tenha um fardo de problema, mesmo que hoje você está carregado de problemas, carregado de situações que pesam, carregado de dificuldades, se concentra no caráter de Deus, prepara o seu coração primeiro para adorar ao Senhor, aleluia, orar com sabedoria, orar com discernimento, orar com propósito, aleluia. Deus está dizendo, aleluia, que a igreja do Senhor tem uma ferramenta poderosa chamada oração. Você tem uma chave que abre e que fecha. Sem oração, meu querido, não tem como resolver nada.
Não tem. A oração é a chave que abre portas. A oração é a chave que também que fecha portas. Não pense você que a oração é só para abrir portas, não. A oração também é para fechar portas. Tem portas na nossa vida que não pode continuar aberta. Tem portas que nós precisamos fechar. Lembra quando a viúva procurou o profeta Eliseu com um grande problema de dívida, ao ponto de perder os seus filhos? E que o Eliseu falou para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Mas aquele azeite foi o suficiente. Ele disse: então entra no teu primeiro, peça vasos emprestados, peça ajuda aos seus vizinhos, amém? Pega os seus filhos, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Irmãos, tem portas na nossa vida que precisam ser fechadas para que o céu se manifeste sobre nós. Existem portas na minha vida que eu estou pregando para mim, que eu preciso fechar para poder abrir a porta do céu. Não adianta eu chegar, aleluia, diante do Senhor tão sobrecarregado, tão sobrecarregada, e não pensar na grandeza desse Deus, não glorificar a Ele. Então nessa noite você fecha a porta que você deixou aberta, a porta da discórdia, a porta da murmuração, a porta da mentira. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Ah, mas Deus não me responde. Quais são as portas que você precisa fechar? Quais são as portas que você precisa fechar e falar com o Eterno para poder as portas do céu se abrir? Deus está com as portas abertas, mas às vezes primeiro eu preciso fechar as portas erradas. Aleluia, nós temos a chave na mão, que é a chave da oração, mas primeiro fecha as portas, fecha as brechas da sua vida, para você ver o trabalhar de Deus, para você ver a resposta que Deus tem para a tua vida. Falta de perdão é porta aberta. Intrigas, fofocas, indiferença, inveja. Ou vocês acham que crente não tem inveja? Está assim de crente invejoso. Não pode ver ninguém abençoado, fica com o bico desse tamanho. Por que ela? Por que ela e não eu? Minha irmã, fecha essa porta. Talvez na sua vida não aconteceu um mover de Deus, porque você está olhando para a vida do outro, olhando para a situação do outro. Olha para você. Daniel orou, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas iniquidades, perdoa o meu pecado, o pecado do meu povo. O povo estava, aleluia, estava terminando o cativeiro, e ele entendeu que chegou a hora de interceder. Aleluia. Ele adorou o Senhor. Uma coisa é orar ao Senhor, outra bem diferente é ser um intercessor. Irmãos, a intercessão é algo maravilhoso. Eu tive uma experiência uma vez. Eu estava passando por uma grande prova, uma benção na prova. Acordei de madrugada para orar, né? E a minha intenção, meu propósito, orar, porque eu estava passando uma prova. Quando eu comecei a orar, eu esqueci da minha prova e comecei a interceder por uma pessoa que fazia tempo que eu não via. Deus me trouxe assim na frente, ela desceu assim como um raio. E eu comecei a interceder por aquela irmã. Fiquei ali minutos e minutos chorando pela vida dela, sem saber por que estava orando. Aleluia. E eu até esqueci de orar pelo problema que eu estava passando. E comecei a orar, a orar, a orar. Eu disse: Senhor, eu não sei porque tu me traz a vida da tua filha. Eu não sei porque eu estou orando por essa irmã. Eu perdi o contato dela, acho que ela mudou o telefone, Senhor. Eu não sei por onde anda, mas comecei a interceder pela vida dela. Irmãos, no outro dia, eu recebo uma mensagem, um telefonema de uma irmã. Irmã Cristina, sabe, irmã fulana? Eu disse: sim. Pois é, meu irmão, ore por ela. Eu disse: Deus me incomodou essa madrugada de orar por ela. Olha o Espírito Santo como é maravilhoso, irmãos. Às vezes você vai diante de Deus, só pensa em você, só pensa em você, só pensa em você. Ai, eu estou cheia de luta, cheia de luta. Lembre do seu irmão, interceda por ele. Daniel orou intercedendo. Ser intercessão que o adora. Quando vemos a grandeza e a glória de Deus, isso nos ajuda a colocar nossos fardos no devido lugar. Quando nós exercitamos essa área da intercessão, ao exercitar mesmo que apenas que seja um pouquinho de fé, fé num Deus grande, podemos ver a mão de Deus trabalhando.
Eu lembro uma vez que há muitos anos essa irmã já dorme no Senhor. Eu estava passando uma fase muito difícil no meu casamento com meu falecido esposo. E eu senti de chamar a irmã para orar por mim. Eu desci no primeiro andar onde ela morava, eu morava no terceiro. Irmã Laíde, vem orar por mim. Vamos lá em casa. Eu disse, eu, irmã Cristina, eu sou tão fraquinha. Eu disse, a senhora vai orar por mim. Ela subiu comigo no meu apartamento e foi orar por mim. E Deus a usou na simplicidade. Às vezes você quer alguém que ore, que seja profeta. E às vezes Deus está usando alguém tão simples, de maneira tão simples. Ela mal sabia assinar o nome, orou por mim. Eu estava vivendo um momento angustiante, muito difícil. Meu casamento estava em crise. Ela disse assim, irmã Cristina, calma o seu coração. Já já teu esposo entra por aquela porta e vai ser tudo colocado no seu devido lugar. Ela disse, mas por que a senhora chamou a mim? O interessante é que quando eu desci no prédio dela, estava ela, o filho, a nora. A nora é profeta. Ela disse, não, leva a minha nora. Eu falei, não, a oração é com a senhora. Então, irmãos, vamos focar uma oração com propósito. Ouça a palavra de Deus. Aleluia, ouça. Quem comeu, comeu, irmãos. Precisa comer a palavra, se alimentar da palavra. Quando você se alimenta da palavra, você recebe forças. Você recebe um nutriente espiritual. Porque a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é vida. Crente que não se alimenta da palavra, ele fica raquítico, fica anêmico, fica sem força espiritual. Tem que se alimentar da palavra, irmãos. Aleluia. Come a palavra, ouça a palavra, preste atenção na palavra. Isso é muito importante. E Daniel, ele intercedeu. E quando você intercede, mesmo quando você diz, Senhor, eu sou tão pequenininha, minha fé é tão fraquinha, Senhor, mas você vai ver um grande Deus se movendo. Você vai ver o poder da mão de Deus para realizar maravilhas. Aleluia, que vai glorificar o nome dele, aleluia. Se você é capaz de explicar o que está acontecendo em seu ministério, é porque não foi Deus quem operou. Tem coisas que não é para você explicar. Tem coisa que é para você orar e esperar a mão de Deus se mover. Tem coisas que você ficar dando explicações, não foi Deus que te chamou. Mas quando você está na dependência de Deus, quando você está esperando em Deus, sabe que através da oração Deus vai se mover, fique tranquilo. Ele faz uma oração de confissão. Apesar da oração de Daniel, certamente, aleluia, serem pessoais, ele se identificou de tal forma com o povo de Israel. Ele se identificou. A noite atrasada eu acordei para orar. Já estava quase amanhecendo o dia. E eu estava orando, colocando a minha vida, agradecendo a Deus. De repente, o Espírito Santo me leva a orar. Olha só, me traz a memória. Eu disse, Senhor, nesse exato momento, tem muitos pais de família pegando a sua boia fria, indo para a roça trabalhar. Senhor, tem muito agricultor, lavrador, que está indo para o campo trabalhar para que o feijão, o arroz, o açúcar, o óleo não falte em nossa mesa. Você vai ao supermercado, tem cartão de crédito, tem cartão disso, cartão daquilo, faz a sua compra e você às vezes não para agradecer por quem trabalhou para que viesse aquele pão sobre a sua mesa. Senta na mesa, come, não se lembra de orar por aquele agricultor que não ganha tão bem, que esforça o seu suor, a sua vida ali na roça, no campo da lavoura. Eu já morei no interior do Paraná, eu pude presenciar isso. E às vezes a gente precisa parar e orar por aquele povo, mesmo que não seja servo de Deus. Precisamos orar para ver o que Deus move através da nossa oração. Eu disse, Senhor, são 20 para as 4 da manhã, daqui a pouco amanhece o dia. Motorista está saindo para ir trabalhar, carregar passageiros. Senhor, muitos estão indo para a roça, para o campo, para a lavoura, cortar cana, colher laranja, tomate, banana, a fruta que você come, que você compra no supermercado, que você compra na feira. A gente precisa ter essa gratidão diante de Deus. Senhor, aquele senhorzinho que talvez queria vários filhos, está ali passando dificuldade. Sabemos que os preços estão exorbitantes, o preço do óleo, o preço do feijão, o preço do arroz. Mas, minha irmã, em nome de Jesus, aprenda com o Espírito Santo. Nós precisamos interceder. Eu estou te chamando para prestar atenção na palavra. Eu estou chamando
você para prestar atenção na palavra. Depois você fala, eu não sei se a missionária pregou na live, porque não está prestando atenção. Então presta atenção que a palavra é alimento, vai alimentar a sua alma, vai te trazer fortalecimento espiritual. Aquele dia que você sente que a sua fé não está muito bem, que a sua vida não está muito bem, que você precisa de um alimento. Então está aqui a palavra. E Daniel, ele ora por ele, ele chama para si a responsabilidade. Senhor, a tua aliança que tu fez com o teu povo, pela tua misericórdia, o profeta confessou o pecado do povo. Aleluia, Senhor, o povo pecou, o povo errou, mas usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Aleluia. E Deus é o Deus das misericórdias. Aleluia. Tanto os líderes daquele tempo, quanto o povo daquela época, eles conheciam as estipulações da aliança de Deus. Eles sabiam da fidelidade de Deus. No entanto, tem algo pior do que os pecados. Havia trazido castigo divino sobre o povo. Eles se recusaram a confessar os seus pecados. E Daniel fez súplica. Em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, presta atenção que eu vou falar agora. Eu vou repetir. Em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que merecemos. Você está entendendo? A diferença da graça, a diferença da misericórdia. Porque se Deus for agir de acordo com as minhas iniquidades, eu não recebo nada. Mas pela graça de Deus, Ele nos abençoa. Aleluia. Deus respondeu a oração de Daniel. Havia um cronograma de Deus. Ei, tem um cronograma. Deus já sabia, gerações lá atrás, séculos e séculos e séculos, o que ia acontecer no mundo, na América hoje. Deus já sabia, meu irmão. E Deus já tinha um cronograma prontinho. Escreveu tudo direitinho ali. Havia um cronograma. Deus descobriu Daniel através da oração. Ele descobriu o cronograma de Deus. Não sabemos quando Daniel começou a orar. Mas ainda quando estava orando, na hora em que era oferecido o holocausto da tarde, por volta de 15 horas, ele vivia na Babilônia, mas ainda media os seus horários para orar, de acordo com a prática religiosa judaica. Ele era judeu ou hebreu, então ele sabia a prática religiosa dos judeus. O seu coração, a sua mente ainda estava firme em Deus, e lá em Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas ele não mudou os seus costumes de oração porque estava na Babilônia. E às vezes Deus leva a crente para o meio dos ímpios, no meio da Babilônia. Você fala, ai, irmão, estou trabalhando no meio de gente macumbeira e feiticeira, né? Para você orar. Isso é muito interessante. Enquanto Daniel estava orando, o anjo Gabriel, olha só. Enquanto você está orando, falando com o Eterno, adorando, agradecendo, colocando tudo diante do altar do Senhor, o anjo Gabriel veio rapidamente. Aleluia! Enquanto você ora, o céu se manifesta. Aleluia! Enquanto você clama, o Senhor se levanta. Enquanto Daniel está orando, entenda, crente, o anjo Gabriel veio rapidamente até a ele, interrompeu a sua oração e tocou e falou com ele. Daniel havia encontrado com Gabriel anteriormente, depois de ter a visão de carneiros do bode, e Gabriel havia lhe explicado o significado da visão. Daniel capítulo 8. Dessa vez o anjo apareceu, o anjo Gabriel, que leva as orações e traz resposta à adoração. Aleluia. Nós não adoramos anjo. Sabemos que os anjos são ministros de Deus. Nós não adoramos anjos, de jeito nenhum. Sabemos que os anjos são ministros de Deus. Enquanto Daniel está orando, aleluia, Gabriel desce rapidinho, glória a Jesus, e traz uma resposta para Daniel. Ele deu a origem da ideia de que os anjos têm asas e voam de um lugar para o outro. Aleluia. Anjos são espíritos, aleluia,
e portanto não tem corpo. Aleluia. Aí o Senhor dá a interpretação para Daniel e diz aí das 70 semanas. O termo 70 semanas significa 7, de modo que Gabriel estava se referindo a 70 períodos de 7 anos, ou seja, 490 anos. Não se esqueça de que esses anos estão relacionados especificamente ao povo, aleluia, de Daniel, aos judeus. Isso é uma mensagem escatológica para o final dos tempos. Mas olha, quando Jesus morreu na cruz, ele fez isso pelos nossos pecados. Primeiro período, 49 anos. Segundo período, 483 anos. É uma mensagem escatológica. Fala da oração, aleluia. Olha o que Deus faz. Terceiro período, 7 anos. E número 7 é a perfeição de Deus. Aí é onde eu entro. Em Provérbios 18. Torre forte é o nome do Senhor. E é para lá que o justo corre e tem segurança. Torre forte, quando nós estamos na presença do Senhor. Torre forte é quando nós nos posicionamos diante do Senhor para buscarmos a face do Eterno. Torre forte é quando nós colocamos nossa vida no altar do Senhor, sabendo que Ele tudo pode fazer. O nome do Senhor é forte. O nome do nosso Deus é tremendo. Esse nome é poderoso para desfazer, destruir. Aleluia. Todo principado das trevas, todo mal que queira agir em situações políticas, social, econômica, espiritual, familiar. A oração é a base de tudo, irmãos. Você tem que viver na oração para suportar. Nós não sabemos o que vem por aí. Aleluia. Eu conversando com a irmã, crente, irmã, uma coisa eu tenho certeza, Deus está no controle. E se Deus está permitindo tudo isso, porque Ele quer falar com o seu povo. A oração de Daniel é tremenda. Aleluia. Ele engajou o ministério da intercessão. A seriedade da oração de Daniel. Aleluia. Ele disse, eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Oração e súplica. Aleluia. A luz e a santidade de Deus não pode ser ofuscada. Irmãos, diante da maldade, diante das crueldades, diante de tanta malignidade que está acontecendo no mundo, a nível de Brasil, fora de Brasil, a santidade de Deus, o caráter de Deus não é ofuscado por causa disso. Deus continua sendo Deus e vai continuar. A maldade está no coração do homem. A cada dia você liga o televisor, você entra na internet, descobre coisas horripilantes das maldades que estão fazendo. Mas Daniel apela para a misericórdia. Daniel apela para a oração, aleluia, porque a esperança de Daniel, a esperança de Israel, aleluia, para restaurar as vidas. Deus estava falando com Daniel, aleluia, ele sabia que somente Deus poderia restaurar essa situação, e Deus trouxe uma resposta. O anjo Gabriel, ei, espere porque a resposta vai vir. Entra no propósito de oração. Oração com propósito move o coração de Deus. Começa a partir de hoje, aleluia, dia 7 de novembro, começa a fazer um propósito de oração, mas seja firme, aleluia, seja equilibrado espiritualmente, e começa a fazer isso, que você vai ver a mão de Deus, aleluia, a manifestação, a glória do Senhor, e o anjo do Senhor desce, aleluia, aleluia, com uma luz clara que ilumina um pano de fundo sombrio, aleluia, porque quando você está orando, há uma luta travada muito grande, há uma carga muito pesada, há algo muito forte, porque Satanás, os seus demônios, não quer que o povo ore, porque ele sabe que a oração é a arma poderosa, a oração é aquela que combate qualquer mal e traz resposta. E quando Daniel está orando, há uma sombria, há algo tenebroso, uma tempestuosa sobrecarregada. A resposta de Deus irrompe sobre Daniel. Aleluia, a resposta de Deus vem quando você ora. Aleluia. Daniel já havia experimentado isso. O coração de Daniel experimentou um conforto. Ei, quando você ora, aleluia, você sente um conforto do Espírito Santo. Por maior que seja a tua luta, por maior que seja a tua batalha travada, meu irmão, quando você entra num propósito de oração, o Espírito Santo te traz um conforto tão maravilhoso. Aleluia, ele traz um conforto, diz assim, filha, a tua oração foi ouvida, glória, aleluia.
Daniel orou, ele teve percepção, ele teve entendimento. Gabriel informou para Daniel que desde o início da sua oração, Deus estava ouvindo, mas tem a hora certa de Deus agir. Teve uma irmã que disse assim: irmã, parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Irmão, Deus ouve sim, mas tem a hora certa de Deus agir. Cabe a você saber esperar. O Espírito Santo é que nos consola, aleluia. E quando Daniel está orando, que vem um anjo Gabriel falando com ele, disse: Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração, faz um propósito com Deus essa noite. Seja 7 dias, seja 70 dias, seja 30 dias, seja 21 dias, não importa quanto tempo. Faz um propósito com Deus. E você vai ver o anjo do Senhor trazer resposta para a tua vida. Aleluia. E o anjo disse: Daniel, desde o início da sua oração, Deus já estava ouvindo e respondendo. As rodas da história já estavam começando a se girar. Ei! Quando você começa a orar, as rodas da história começam a girar e cumprir aquilo que Daniel estava pedindo. Irmã Cristina, já orei, já fiz campanha, as rodas estão girando, aleluia, para cumprir aquilo que Deus falou com Daniel. Você vai dar testemunho pessoal. Ele disse: porque tu és amado, Daniel. Tu és amado. E nesse contexto somos lembrados da narrativa de Lucas acerca do intercessor maior em sua agonia no jardim chamado Getsemane, que foi Jesus, ali gemendo no Getsemane, o suor pingando em gotas de sangue. A oração já chegou e ele vai revelar dentro da oração o que Deus está para fazer, meu irmão. Existe um cronograma. Deus é muito organizado. Muito organizado. E as rodas estão girando. Aleluia. Aleluia. Para trazer resposta da tua oração. A revelação para Daniel foi profunda. Gabriel explica para Daniel. Aleluia. Uma explicação meio que estranha. Ele não se restringiu ao assunto imediato da oração do profeta. Aleluia. Mas Deus falou com Daniel de forma tremenda sobre a vida do Messias, os acontecimentos que viria, que ia acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, operar a reconciliação devido à iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Meu irmão, que coisa gloriosa. Uma palavra foi liberada pelo anjo Gabriel. A palavra foi liberada, Daniel. Senhor, eu trouxe resposta de Deus. Espere mais um pouquinho. Missionária, hoje é dia 7 de novembro. Estamos no final do ano, mas não terminou o ano. O nosso Deus continua trabalhando, meu irmão. Descansa no Senhor. Aleluia. Aleluia, uma visão celestial. Deus começa a revelar a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. É o que nós vamos viver ainda, o que nós vamos passar ainda. E Deus está chamando a igreja para um compromisso muito sério da oração, da comunhão, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor possa se revelar na tua vida. Então nessa noite, pega essa palavra, ore com propósito, ore com propósito. Ore que você vai ver, aleluia, o que Deus vai fazer. O texto bíblico informa que Daniel fez uma sua oração e ele entendeu pela profecia do profeta Jeremias que estava acabando o cativeiro. Ei, o cativeiro está acabando, mas continue orando. Persista na oração, aleluia. O mesmo capítulo mostra que Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ele, anunciar as profecias e trazer a resposta das orações. Agora eu quero encerrar com esse versículo de Provérbios 18. Torre forte é o nome do Senhor. Eu quero pegar um gancho nessa palavra. Torre forte é o nome do Senhor, aleluia. E é para lá que o justo se acolhe, é lá que o justo está seguro,
Aleluia. É na torre da oração que o justo está seguro, está protegido. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, de onde vêm as suas forças? Você já parou para pensar que até aqui, em meio à pandemia, Deus te sustentou? Foi mérito seu? Foi capacidade sua? Foi porque você é boazinha? Não. Vem do Senhor. Você já parou para pensar de onde vem a sua força? Quando você se sente inseguro, você corre para os pés do Senhor e Ele se estende sobre nós o seu amor, a sua lealdade. Ele é a nossa torre forte, o Deus da nossa salvação. Mas Ele também é aquele que nos faz forte para guerrear batalhas. O nome do Senhor, aleluia, para guerrear batalhas, e nós nos tornamos como Davi, lutando contra o gigante, mesmo que pareçamos tão pequenos, nos tornamos grande. Hoje, essa madrugada, quando eu estava orando, eu disse: Senhor, o homem só se torna grande quando ele se prostra diante do Senhor. O homem se torna um gigante quando ele se prostra de joelho diante do Senhor. Eu dizia: Jesus, eu estou aqui, é 3h10 da manhã, peguei o celular, esse celular que eu estou fazendo live, que tem centenas e dezenas de pedidos de oração. Eu disse: Senhor, aqui está o nome de cada um, porque nem sempre eu posso atender, posso responder a sua oração, o seu pedido. Senhor está aqui, o Senhor conhece o nome, sobrenome, o endereço. E o Senhor está te convidando nessa noite, nesse versículo, para encerrar essa mensagem, a olhar para o Senhor como torre forte. O lugar onde eu e você estamos abrigados, seguros, escondidos, recebemos proteção necessária para sermos revigorados. Talvez você entrou nessa live dizendo: eu estou sem força, missionária, eu não estou conseguindo orar, eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Como eu preguei na live passada, eu estava em Santa Catarina. Você está seguindo a multidão. Você começa a olhar para a multidão do problema, a multidão da dificuldade, a multidão que quer tirar o foco, te tirar da presença de Deus. Por que Jesus, ao curar aquele mudo e gago, tirou ele da multidão? Porque a multidão estava atrapalhando ele receber o milagre. Aleluia. Quem sabe nessa noite você entrou nessa live dizendo: Senhor, missionária, eu estou sem força para orar, eu não consigo mais orar. Torre forte é o nome do Senhor. Vai se arrastando. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E Jesus está te convidando nessa noite para olhar para a torre forte, do lugar de proteção, lugar de segurança, lugar de sermos revigorados em nossas forças e esperança. Quando estivermos prontos, mais uma vez, sairemos para o campo e empunhando as nossas espadas. Nós precisamos entender e discernir os nossos dias. Há tempo de apenas nos abrigarmos na torre. Há tempo de nós nos escondermos na caverna. Há tempo de você ficar caladinha lá. E há tempo de desembainhar a espada e corajosamente combatemos no campo. Lembre-se que somos como árvore plantada junto à corrente das águas. Amém? Junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Estará no Salmo de número 1. Quando nós nos abrigamos nessa torre forte que é Cristo, certamente você vai experimentar a proteção do Senhor. Talvez hoje você está desanimado. Talvez você está olhando e disse: missionária, não aconteceu nada de bom para a minha vida. Aleluia, eu já orei desde o início do ano. Aleluia, não está acontecendo nada. Mas eu te convido. Talvez hoje você entrou nessa live desanimado, cansado, sem vigor, sem força, por causa das batalhas da vida. Lembre-se que atrás de você tem uma multidão de crente passando prova. Não fica falando que você é igual Elias. Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Eu disse: não, Elias, ainda tem 7.000. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, eu te convido a mergulhar na palavra de Deus, na oração, torre forte. Se você entrou nessa live tão desanimado, triste, saiba que o justo viverá pela fé e na perseverança. Aleluia. É a marca do verdadeiro cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia tem que se tornar viva em nós. Quando nós somos conduzidos na verdade, quando nós somos dirigidos pela palavra de Deus, aleluia, a palavra cria raízes profundas.
Como é que você quer viver o sobrenatural de Deus se você está vivendo no raso, na superfície? Não, primeiro cresça suas raízes no profundo. Primeiro seja igual o bambu chinês, que ele cresce lá embaixo, anos e anos. Primeiro ele cresce para baixo, para depois sair para fora. Deus está te convidando, aleluia. Louvado seja Deus, a ter raízes profundas com Ele, aleluia. Profunda nessa noite, a marca do verdadeiro cristianismo, aleluia. Você tem que viver a uma profundidade com Deus, criar raízes profundas. Aí nós aprendemos o que significa perseverança. Perseverança. E hoje o Senhor te convida a fechar os olhos, nossos olhos, e com os olhos da fé nós contemplamos as promessas. Corre para a fonte, corre para a torre, fica lá na torre caladinha. Lá você fica sendo alimentada, revigorado, surpreendido pelo amor que o Senhor tem por nós. Aleluia, vá para a fonte, vá para a torre, lá o Senhor te dá segurança, te dá força, te dá graça, revigora suas forças e você desce de lá e diz, Senhor, valeu a pena. Vá para a torre da oração, vai lá para o cantinho da oração, vai lá, fique lá, aleluia, caladinho, espere um pouquinho, não se precipite, se prepare para depois desembanhar a espada e para o campo, aleluia. Primeiro se prepare, irmãos, primeiro eu fui preparada para ir para o campo da palavra. Primeiro Deus me preparou nas provas sim, no deserto sim, na fornalha sim, para depois me levar para o campo e fazer obra de Deus. Deus é muito organizado, meu irmão. Deus não faz nada. Eu fico admirada, eu vou falar aqui com crentes que, estão fazendo a obra, não faz a obra em casa, não faz a obra na família, não cuida da família. Como é que você quer fazer a obra? Não é assim não. Primeiro você tem que fazer a obra em casa, na sua casa, com a sua família. Depois sim, Deus te prepara aqui, te dá raízes profundas, prepara, te aduba da palavra da oração. Aí você vai para o campo, desembainha a espada. Então se prepare, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer. Deus revelou um cronograma para Daniel, no capítulo 9, onde eu acabei de ministrar. E Deus tem um cronograma, Ele tem propósito em tudo. Eu sei que muita gente não queria que o Biden ganhasse, mas o Senhor permitiu. E hoje nós não entendemos, quem vai dar a palavra final é Deus. Quem vai dar a resposta final nisso tudo é Deus. Talvez alguém diga, foi manipulação, foi uma tramóia, Trump poderia ter ganho, sim, mas Deus sabe como trabalhar, aleluia. Deus sabe como agir na nação, Deus sabe como moldar o caráter do homem e da mulher, Deus sabe como preparar você. Então não entre em desespero, vá para a torre forte, que lá em cima você vai receber um alimento especial, aleluia, revigoramento, aleluia, revigoramento. Você vai receber algo muito forte da parte de Deus. Há tempo para tudo. Há tempo de você ficar caladinho esperando o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Não se desespere, meu irmão. Deus tem propósito em tudo. Em tudo. Deus é muito maravilhoso. E Ele sabe como trabalhar na minha vida e na sua vida. Então fique com essa palavra da oração. Oração com propósito. Deus ama quem ora com propósito. E foi o que Daniel fez. Aleluia. Ele orou com propósito. E Deus revelou para ele qual era o plano que ele tinha para o povo judeu no final dos tempos e para as nossas vidas. Fique com esta palavra. Aleluia. Imperatriz Maranhão. Vou chegar aí em dezembro. Aleluia. Essa semana em Pacujá, no Ceará. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Depois, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá para a conferência de mulheres. O tema é lindo. Jeremias capítulo 1. Aleluia. A vara da amendoeira. Aleluia. O que é que vê, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ore por nós. Ore pela minha viagem. Para que Deus me conduza em paz e segurança. Cuide da minha casa. Ore pela cirurgia do dente da minha filha. Não tenho condição, não tenho mesmo, para que Deus me dê uma direção para que lado ela precisa fazer a cirurgia. Ai meu Deus, que é isso mesmo.
É um nome difícil, porque eles serram aqui, irmãos, ó. É muita dor. A pessoa vai ficar meses sem poder comer, só tomando caldinho, canudinho, para poder arrumar o queixo dela, porque a raiz apodreceu. Mas eu creio num Deus do impossível. Eu creio num Deus. Eu também vou mexer aqui. Jesus está me dando graça. Preciso. Porque muita enxaqueca. E tudo leva a crer que é problema de dentição. Deus está no controle. Ore por mim. Estarei orando pela sua vida, apresentando a sua vida diante do Senhor. Não se esqueça, irmão, de orar pela América. Eu vou contar uma revelação que Deus me deu há uns 2, 3 meses atrás. Eu sonhei que eu estava em frente à Casa Branca. Havia um tumulto muito grande. Há uns 3 meses atrás, nós estamos em novembro, agosto, entre agosto e setembro. Isso mesmo. Eu sonhei que estava em frente à Casa Branca, lá nos Estados Unidos, e um tumulto, muito repórter. Então Deus já avisando que o Biden ia ganhar, né? E eu com a mão erguida falava na língua deles. Eu não falo nada inglês, nada, nada, nada. Falo a língua dos anjos. E eu orava e falava alguma coisa para o povo que estava em frente à Casa Branca. E quando eu vi a cena hoje na reportagem, eu lembrei da revelação. Ainda até comentei com uns 2 irmãos que são brasileiros e moram lá há mais de 20 anos. Disse, irmãos, entre em oração por esse país, que algo está para acontecer. Algo está para acontecer. Ele disse, amém, missionário, vamos entrar em oração. E hoje eu me lembrei, aquele tumulto que está em frente à Casa Branca por causa da vitória de Joe Biden. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque Deus é o Deus do impossível. Tudo está no controle do nosso Deus. Como eu fechei a mensagem, torre forte é o nome do Senhor. E é para lá que o justo se acolhe. É na torre que se esconde, que se protege, que tem proteção, que tem graça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Um final de semana excelentíssimo. Amanhã estarei na minha igreja, mãe, cultuando ao Senhor. Estou com saudade da minha igreja. A gente viaja, mas precisa sentar para ouvir, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Conte com as minhas orações a todos vocês. Coloque a minha vida, a vida da minha filha, para que o Senhor mova, aleluia, alguma coisa para ela fazer essa cirurgia aqui nessa região, que ela precisa arrumar esses dentes dela. E o nosso Deus é o Deus de providência. Aleluia. Ergue as suas mãos aos céus agora comigo. Aleluia. E vamos orar. Amém? A Bíblia diz, se 2 concordarem aqui na terra, serão concordados aí no céu. Então, o que é ligado aqui é ligado lá. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, te glorificamos por esta palavra. Uma palavra que nos orienta, que nos exorta a ficar na oração, a buscar a face do Senhor, a perseverar na busca, porque o Senhor tem planos. E quando oramos com propósito, Deus se levanta e move em nosso favor. Pai, eu quero orar por cada irmão que assistiu essa live, pessoas que ainda vão assistir, Senhor, que essa palavra venha trazer revigoramento, restauração, saúde física, espiritual, emocional. Senhor, visita o que está enfermo, o que está, Senhor, no leito de dor, o que está passando por tribulações. Senhor, ajuda-nos a nos ficar de pé na tua presença. Eu quero orar nesta noite pela América do Norte. Senhor, está vindo reboliço, aleluia, a mudança de governo que está acontecendo. Deus, o Senhor está no controle da América, o Senhor está no controle do mundo, de todas as nações, porque as nações foram constituídas por ti, aleluia. Eu quero colocar diante de ti os nossos irmãos americanos, os nossos servos, amigos, servos de Deus que moram na América. Senhor, ali tem servo de Deus, ali tem crente que ora. Eu peço que a tua boa mão de misericórdia se estendam, assim como Daniel pediu a misericórdia, Senhor. Misericórdia, o Senhor nos dá aquilo, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, que nós não merecemos, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, misericórdia. Deus não nos dá aquilo que merecemos, mas em sua graça, Deus nos dá aquilo que precisamos. Eu oro por cada vida nessa noite, e que essa palavra venha trazer fruto no coração da tua filha e do teu filho. É o pedido da minha alma que te faço, e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela atenção. Obrigada, aleluia, pelo prestígio, prestigiarmos. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. A todos vocês, compartilhe essa mensagem, porque ela tem um propósito, aleluia, de nos trazer mais para perto do Senhor, de nos fortalecer, de nos revigorar. A palavra é vida. Sem palavra, irmãos, nossas raízes morrem. Nós precisamos de água da palavra para as nossas raízes ser profunda, crescer e a gente ter força, torre forte. E encerrando essa mensagem, é o nome do Senhor. Vai para a torre da oração, faça propósito
propósito igual Daniel. E Deus disse a Daniel através de Gabriel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, eu vi por causa das tuas palavras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai para a igreja cultuar, você que tem sua igreja, vai cultuar o Senhor final de semana, tem uma noite de bênção. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais. Muito obrigada.